Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais uma aula, teologia para iniciantes. Aí, ó. Perfeito? Sempre afirmando para você, nós não estamos aqui dando um curso, vamos te dar certificado, nada disso. É apenas compartilhando conhecimento. Estamos na quinta aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, notifique aí o sininho, compartilhe com os amigos. Para você, essa aula realmente tem esse propósito, compartilhar conhecimento, né? Atrair muitas pessoas para o canal também, sem dúvida, muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar um básico de teologia por falta de tempo, ou porque teve dificuldade de frequentar uma sala de aula, não teve condições financeiras, enfim. É para você aí assista às aulas. Aproveite e assiste as aulas aí, você está em casa, nesse período de quarentena, hoje 21 de março de 2020, sábado, quando as coisas voltarem ao normal em nome de Jesus, assista a senhora lavando louça, o irmão trabalhando, bota ali o celular, o trabalho permite isso, claro, se o trabalho permitir, você está trabalhando aí, você está ouvindo essas aulas, normalmente aí 25 a 30 minutos no máximo de aula para o vídeo não ficar muito longo, trazendo conhecimento, pequenas doses aí de 25 a 30 minutos cada aula, amém? Então estamos falando aí, estamos continuando nesse segmento aí, as aulas, estamos falando sobre as escrituras, sobre a inspiração nas escrituras, e estamos estudando esse livro aqui, clássico da editora Vida, Mayan Pillman, que escreveu esse livro aqui em 1970, esse ano faz 50 anos que ele escreveu esse livro. Nos outros vídeos eu não falei nada sobre Mayan Pillman, né? Mas aqui atrás a editora Vida dá aqui uma dica aqui da vida dele. Ele viveu, nasceu em 1898 e morreu em 1942. Morreu até jovem, né? Com 44 anos apenas. Foi escocês e judeu. Logo após a Primeira Guerra, sua família mudou-se para os Estados Unidos, onde converteu-se ao cristianismo durante a juventude. Trabalhou como professor do Instituto Bíblico e editor de uma revista para professores de adultos de escolas dominicais. Então ele era um escocês e judeu que depois da Primeira Guerra Mundial foi morar nos Estados Unidos e se converteu ao cristianismo e foi professor de Instituto Bíblico de Seminário, ok? Ele escreveu essa obra aqui interessantíssima. Já li esse livro aqui 2 vezes. Ele é tão bom, gostoso, então Deus colocou no nosso coração para a gente estudar ele aqui. Vamos lá. Estou na página 28, você que tem aí esse livro e que vai comprar também para acompanhar com a gente, diz aqui a página 28, segundo parágrafo. Segundo o Dr. Galson, inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre os autores das Escrituras, ao guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e ao preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão. Sim, a gente precisa crer nisso, né? Que a inspiração é um poder inexplicável, ou seja, sobrenatural, é um milagre de Deus, né, operando nos autores humanos para que estas palavras, as mensagens contidas nas Escrituras fossem preservadas, né, isentas de erro, né, de problemas de erro da mensagem, para que até chegasse até nós essa mensagem, certo? Então, é necessário crer nisso. Se o indivíduo for incrédulo, ele não vai acreditar. Né? Os teólogos chamados teólogos liberais, para você que é iniciante, teólogos liberais, quem são esses teólogos liberais? São teólogos, são estudiosos da Bíblia, professores, que geralmente não acreditam nos elementos sobrenaturais contidos nas Escrituras. Por exemplo, eles não acreditam em milagres, muitos deles não acreditam que Jesus tenha ressuscitado corporalmente, certo? Eles acreditam que Jesus ressuscitou apenas nos corações dos seus seguidores, não teriam ressuscitado literalmente, entendeu? Então eles são classificados como teólogos liberais. Geralmente esses caras são muito incrédulos, né? E geralmente quando eles vão estudar as Escrituras, eles começam a estudar partindo do pressuposto de que a Bíblia é um livro de religião, como outro qualquer, que conta a história da religião, da formação do povo judeu e dos cristãos. Eles não olham a Bíblia como se fosse a própria vontade de Deus revelada para a vida dele. A Bíblia não... Ele entende que a Bíblia, ele deve estudar a Bíblia, mas que ela não deva influenciar
a vida do sujeito. Então ele vai dizer que tem erros. Por exemplo, os teólogos liberais, dá um exemplo, não acreditam na existência de Abraão, que Abraão existiu. Por quê? Eles vão dizer que Abraão, o personagem Abraão, não é registrado em nenhuma outra fonte histórica, somente na Bíblia se fala de Abraão. Então eles partem desse pressuposto. Bem, já que Abraão não é descrito em nenhum outro documento, então ele não existiu, é uma criação, invenção da religião judaica, do personagem qualquer. Por exemplo, eles classificam, esses teólogos liberais, por exemplo, o livro de Jonas. Eles não classificam como se tivesse sido uma história literal, que Jonas existiu, o profeta, que ele foi engolido por um peixe, por um grande peixe. Ele não entende isso. Olha, você que está iniciando sempre bom dizer, a Bíblia não diz que Jonas foi engolido por uma baleia, como muita gente fala aí, tá? A Bíblia fala que ele foi engolido por um grande peixe. E há registros no século XIX de um marinheiro britânico que após um naufrágio ele foi lançado, após uma tempestade, foi lançado ao mar e ele desapareceu. Foi encontrado dias depois dentro do ventre de um grande peixe. O peixe tinha uns 3 metros de comprimento e estava dentro do estômago do peixe. E o mais incrível, ele estava vivo. Se você procurar na internet, talvez você... Eu não me recordo bem a fonte que eu li, mas foi de um livro falando sobre isso. Mas de repente, se você procurar na internet aí, botar assim, o Jonas dos tempos modernos, botar no Google, ele viveu no século XIX, ele foi encontrado vivo dentro do peixe, estava em coma, resgataram ele, abriram o vento do peixe, depois de muitos dias ele voltou. Ele falou que só lembra da tempestade, caiu dentro do mar e depois não lembra mais nada. Então, não fique espalhando por aí que é baleia. Então, voltando à questão dos teólogos liberais. Então, eles dizem que, por exemplo, que Jonas não existiu literalmente. Eles classificam o estilo literário do livro de Jonas como se fosse uma novela, um romance. Olha só. Então, eles têm a teoria, mas não têm a piedade. Esse é o problema. O sujeito tem a teologia, mas não tem a piedade. Então eles não acreditam na inerrância, na inspiração, eles não acreditam nada disso, certo? Mas nós somos conservadores, fez a palavra, nós cremos. Demais assim escreveu o Dr. William Evans. A inspiração divina, conforme definida por Paulo nessa passagem de 2 Timóteo 3,16, é a forte inspiração espiritual de Deus sobre os homens, capacitando-os a expressar a verdade. Assim, Deus fala por intermédio dos homens e, por conseguinte, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como se o próprio Deus tivesse falado cada palavra do livro. As Escrituras são o resultado da divina inspiração espiritual, da mesma maneira em que o falar humano é efetuado pela respiração, que possibilita a emissão das palavras. Podemos dizer que a declaração de Pedro revela que o Espírito Santo estava presente de uma forma especial e milagrosa quando a Bíblia foi escrita e que foi o Espírito Santo que lhes revelou as verdades que antes não conheciam. Fato, né? Guiando-os também no registro dessas verdades e acontecimentos, dos quais eram testemunhas oculares, de maneira que as pudesse apresentar com exatidão substancial para que os outros também as pudessem conhecer. Alguém, pela leitura dos vários credos do cristianismo, poderia julgar que o cristianismo trata-se de assunto bastante complexo, cheio de enigmas teológicos e definições obscuras. É o que eu vejo em muitos crentes. Desistem de estudar, que ele acha muito complexo, estudar teologia. Vê se não é isso. Eu nunca falei isso na aula de teologia lá na igreja, do básico. Nós estou compartilhando aqui com você, tem muitos irmãos que fazem o nosso básico de teologia lá, estão assistindo. Porque eu não sei. Responda aí nos comentários, aí dê a sua opinião. Por que uma das coisas mais raras do mundo você encontrar uma teóloga? Por que as mulheres não se debruçam sobre os livros de teologia, assim como os homens? Parece que é uma vocação, uma profissão, parece que só para homens. E não existe nada escrito, nenhuma lei, nenhuma regra dizendo que só homem pode estudar teologia. Vê se não é isso. Pega os teus livros de teologia da sua biblioteca, se você tiver,
ou 2 ou 3 que você tiver, ou entra num site de livro de teologia e veja que o que eu estou falando se não é verdade. Me mostra um livro de uma teóloga aí. Coisa mais rara do mundo. Estou dizendo que não existe, mas é uma das coisas mais raras do mundo. Eu não tenho. Olha que eu tenho livro aberto, hein? Não me recordo aqui de nenhuma autora. Se eu tiver, acho que tenho sim. Tem um livro da Editora Vida de uma autora. Caramba, mas meio de 300, 400, 500 livros tu encontrar um. Não é estranho isso? Não é porque, eu entendo que não é porque não seja a mulher capacitada para estudar. Isso aqui é um caso, tá? É porque as mulheres, de fato, parece que não se importam muito, não se preocupam, acham que é uma área só para os homens, o que não é uma verdade, né? Teologia é para todos, certo? Mas você só vê professores de teologia. Eu fiz uma pós-graduação que eu tive sim um professor de teologia. Mas escritor é muito mais raro, né? Teólogo que escreve livros, né? E existem aquelas pessoas, tanto homem quanto mulher, que se abstêm. Ela olha assim, teologia. É como se, por exemplo, eu tenho uma aversão à matemática, cálculos matemáticos, física. Eu não gosto de exatas. Certo? Nem chega perto. Matemática na escola eu tirava aquela nota só para passar. Eu não sei se você tem dificuldade em exatas. Eu me lembro que 7ª série, ensino fundamental, 8ª série, o professor passava um cálculo no quadro e ele dizia assim, ó, vou dar a resposta aqui, tem que dar -1. Ficava 2 horas ali fazendo, tentando, dava mais 2, dava mais 3, dava mais 1, dava mais 5, mas não dava -1 por nada, eu não conseguia chegar. Aí ele chegava lá no quadro, quando ele corrigiu, eu falei, meu Deus, essa mente brilhante. Pois é, o cara tem facilidade, vocação para exatas, né? Talvez você goste de exatas e quando vai para humanas, podemos classificar a teologia como uma ciência da área de humanas, aí você olha assim, caramba, isso aí não consigo gravar, não consigo pegar, não consigo essas coisas, eu acho difícil, né? Talvez haja essa dificuldade, talvez você tenha essa dificuldade, mas não entenda que seja algo impossível de você compreender pelo menos o básico. Teologia para iniciantes. É um básico, a gente precisa ter noção do básico. Não estou dizendo que você vai ser um teólogo expert, vai ter uma biblioteca de 1000 livros, vai escrever livros. Estou dizendo isso, mas coloque na sua cabeça que pelo menos o básico você precisa ter. Certo? Seguindo aqui. Ele diz aqui, na página 28, lá no último parágrafo, ele diz assim: alguém, pela leitura dos vários credos do cristianismo, poderia julgar que o cristianismo trata-se de assunto bastante complexo, cheio de enigmas teológicos e definições obscuras. Mas esse não é o caso. As doutrinas do Novo Testamento, conforme originariamente expostas, são simples e é possível defini-las de maneira simples. Mas, com o passar dos tempos, a igreja teve de enfrentar visões doutrinárias errôneas e distorcidas e, por conseguinte, viu-se obrigada a cercar as doutrinas certas e protegê-las com definições. Esse processo de elaboração de definições exatas e detalhadas deu origem aos credos. Lembra que eu falei em uma das nossas aulas? Os credos, que são confissões de fé, né? Onde define ali, aquele grupo cristão está definindo aquilo, as principais doutrinas na qual ela crê. Ele diz mais aqui: as definições doutrinárias ocuparam uma parte importante e necessária na vida da igreja e passaram a ser um impedimento a seu progresso unicamente quando uma aquiescência formal a essas doutrinas veio substituir a fé viva. A doutrina da inspiração, conforme apresentada na palavra, é relativamente simples, mas o surgimento de ideias errôneas criou a necessidade de proteger a doutrina certa com definições completas e detalhadas. Para opor-se a certas teorias, é necessário afirmar que a inspiração das escrituras apresenta as características descritas a seguir. Então, o que ele está dizendo aqui? Que foi necessário realmente, nos primórdios, nos primeiros anos, séculos da igreja cristã, a necessidade dessas confissões de fé. Porque, segundo estudiosos, para você ter ideia, no primeiro século da era cristã, haviam mais de 80 grupos que se diziam seguir o verdadeiro cristianismo. Cara. Imagina,
Assim como hoje existem centenas de denominações, né? Centenas, milhares de denominações diferentes, certo? Então, os primeiros teólogos, os primeiros líderes cristãos, né, muitos chamam de pais de igreja, eles tiveram essa ideia de criar confissões. Vamos cercar aqui as doutrinas, porque tem um grupo que fala isso, tem outro grupo que fala aquilo outro, está trazendo confusão para o povo. Então foi necessário proteger, podemos assim dizer, a fé cristã, a doutrina cristã, criando confissões, criando credos. Foi importante isso. Existem obras teológicas escritas pelos pais da igreja no primeiro e segundo século que serviram para isso. Né? Existe um pai da igreja do século II chamado Irineu de Leão. Ele escreveu uma obra chamada Contra as Heresias, no latim Adversus Haereses. Né? Ele escreveu essa obra para combater grupos heréticos chamados de gnósticos, né? Que tentavam trazer falsas doutrinas para a igreja. Entendeu? Então muitas obras no início foram escritas para combater os falsos pensamentos, as doutrinas equivocadas. E sempre a igreja, a ortodoxia, lembra que eu falei na outra aula? Ortodoxia. A ortodoxia, ortodoxo, significa opinião, doxo ou doxa, significa correta, certo? A palavra orto, opinião correta, né? Perdoe-me, inverti aqui. Opinião que é doxo. O doxo que é opinião. Orto é correto. Daí vem a palavra portuguesa, ortopedista. O que o ortopedista faz? Ele procura acertar ali um osso que quebrou, não é isso? Ele coloca no lugar correto. Orto, aquilo que é correto. A grosso modo falando, né? Então, temos aqui a palavra ortodoxo, ou seja, a opinião correta, bíblica, precisou ser defendida pelos primeiros líderes conhecidos como pais da igreja, ok? Você, teólogo iniciante, vai comprar algum livro de teologia. Se você encontrar essa expressão, alguns teólogos católicos gostam também de usar essa expressão. Ao invés de dizer pais da igreja, eles escrevem padres da igreja. Aí você pode ficar confuso, padres da igreja? Então quer dizer que esses caras usavam batina? Necessariamente não. Padres é uma palavra latina que significa pais da igreja. Entendeu? Então aí você não significa que Tertuliano, Irineu, por exemplo, andavam e criam nas mesmas coisas que os católicos modernos acreditam. Certo? Para você não fazer essa confusão. Padres em latim é pais. Então, algumas fontes, o teólogo era católico, aí ele vai dar uma informação sobre um pai da igreja e ele vai escrever os padres da igreja, assim, sabe? Tá? Muito bem. Continuando aqui. A doutrina da inspiração, conforme apresentada na palavra, é relativamente simples, mas o surgimento de ideias errôneas criou a necessidade de proteger a doutrina certa, com definições completas e detalhadas, certo? Para opor-se a certas teorias, é necessário afirmar que a inspiração das escrituras apresenta as características descritas a seguir. Número 1, divina e não apenas humana, certo? Então ele define aqui que as escrituras são divina e não apenas humana. O modernista identifica a inspiração das escrituras sagradas com a inspiração espiritual e sabedoria de homens como Platão, Sócrates, Browning e Shakespeare e outros gênios do mundo literário, filosófico e religioso. Considera-se, portanto, a inspiração apenas como algo meramente natural. Essa teoria rouba a palavra inspiração, todo o seu significado, e não combina em absoluto com o caráter sobrenatural e único da Bíblia. Percebeu? A Bíblia é humana, né? Ela foi escrita sob a inspiração dos homens, assim como Shakespeare, ao escrever uma peça, como Platão, para escrever a República, que é um dos seus livros aí famosos, suas obras, né? Não é esse tipo de inspiração, não. Muitas vezes os cristãos falam assim,
Poxa, o pastor estava inspirado com aquela palavra, hein? Não é esse tipo de inspiração não, tá? A inspiração para escrever a escritura somente os autores bíblicos, profetas, apóstolos tiveram. Hoje eu e você não podemos dizer assim, poxa, eu estou inspirado hoje. Poxa, eu vou escrever algo sobre Deus. E eu vou colar atrás de Apocalipse e vou dizer que é mais um livro bíblico. Não existe isso, ok? Não se refere a esse tipo de inspiração, nada a ver, ok? 2. A inspiração, as escrituras é única e não comum. São únicas e não comum. Alguns confundem a inspiração com esclarecimento. Olha, não confunda aí. O esclarecimento refere-se à influência do Espírito Santo, comum a todos os cristãos, influência que os ajuda a compreender as coisas de Deus. Eles sustentam que esse esclarecimento espiritual é a explicação adequada sobre a origem da Bíblia. Existe uma faculdade dos homens, assim sendo eles, pela qual se pode conhecer a Deus. Uma espécie de olho da alma. Quando os homens piedosos da antiguidade meditavam em Deus, o Espírito Divino vivificava essa faculdade, dando-lhes esclarecimentos em relação aos mistérios divinos. Tal esclarecimento é prometido aos crentes e estes o experimentam. Mas ele não é o mesmo que inspiração. Sabemos, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, verso 10 e 12, que às vezes os profetas recebiam verdade por inspiração e era-lhes negado o esclarecimento necessário para a compreensão dessas mesmas verdades. O Espírito Santo inspirou-lhes as palavras, mas não achou por bem conceder-lhes a compreensão do seu significado. Descreve-se Caifás como o veículo de uma mensagem inspirada, embora de forma inconsciente, apesar dele não estar pensando em Deus. Naquele momento ele foi inspirado, mas não esclarecido. Essa passagem está em João capítulo 11, e faz uma declaração a respeito do Messias. Foi algo inspirado, foi uma revelação de Deus, mas ele mesmo não teve a consciência de que estava sendo instrumento de Deus ali para trazer aquela verdade. Ok? Então, a gente não pode fazer essa confusão. O fato de você receber o entendimento, puxa, eu recebi o entendimento dessa palavra aqui. Caramba, eu nunca tinha entendido dessa maneira, que coisa espetacular. Então não confunda isso com uma inspiração. Recebi uma inspiração. Não tem nada a ver isso. E diz mais aqui, note duas diferenças específicas entre o esclarecimento e a inspiração. Número 1. Quanto à duração, o esclarecimento é ou pode ser permanente. Ele cita aqui Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O apóstolo João afirma que a unção que o crente recebeu do Espírito Santo permanece nele. A gente recebe uma instrução, recebe um entendimento, e também entendo que essa compreensão a respeito da pessoa de Deus, das coisas de Deus, se você permanecer firme, com sede de buscar Deus, eu entendo que esse esclarecimento, esse entendimento, esse conhecer de Deus, ele vai crescendo com o passar dos anos, né? Eu não sou o mesmo homem de 10, 12, 15 anos atrás, em relação a Deus. Muitas coisas o Senhor nos revelou, nos mostrou, né? E assim também ele faz com todo crente que o busca. Por outro lado, a inspiração também era intermitente. O profeta não podia profetizar à vontade, pois estava sujeito à vontade do Espírito. Pedro declara, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Profetas e apóstolos, 24 horas por dia eles estavam sendo inspirados. Tudo que ele falava era inspiração bíblica, tinha que ter sido registrado porque ele ficava inspirado 24 horas por dia? Não. É possível que Paulo tenha escrito outras epístolas? Sim. Estudiosos do Novo Testamento dizem, por exemplo, que ele escreveu 4 epístolas para a igreja de Corinto. Aprove o Espírito Santo apenas separar 2. Certo? 2 apenas foram inspiradas, e aprova o Espírito Santo preservar essas 2. As outras 2 estão perdidas. Ninguém nunca encontrou. Deve ter circulado na igreja lá e se perdeu. Logo no primeiro século. Não há nenhum vestígio, nenhum registro. Aí as pessoas perguntam, como é que você sabe que tem mais 2 perdidas? São menções que ele faz dentro das próprias epístolas, 1ª e 2ª Coríntios, de que ele escreveu, de fato, mais 2 epístolas. Então, os estudiosos calculam, por alguns dizeres que ele fala lá, que 1 Coríntios, na verdade, foi a 2ª epístola, né? E 2ª aos Coríntios teria sido a última, a 4ª. Então, a 1ª e 3ª se perderam.
o que nós chamamos de primeira é a segunda, o que nós chamamos de segunda é a quarta. Certo? Então, para você ver, foram recomendações, foi uma epístola de direção para os irmãos da igreja, mas não foi inspirado daquela vez. Certo? Toda obra inspirada foi aquela que Deus determinou e direcionou para que aquela obra fosse inspirada, certo? Muito bem. Que a inspiração profética, eu vim repetidamente, é algo que fica implícito na expressão bastante usual. E a palavra do Senhor veio, né, a este ou aquele profeta. Faz-se uma distinção clara entre os verdadeiros profetas, que profetizam unicamente quando lhes vem a palavra do Senhor, e os profetas falsos, que proferem uma mensagem de sua própria invenção. Aí não precisa nem dizer, né, irmão, acerca dos falsos profetas. Assim como existem os verdadeiros, os falsos profetas inspirados pelo diabo vão trazer falsas mensagens para o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos o quê? Refutá-los. Ok? E para a gente poder fechar aqui nosso estudo de hoje, o segundo ponto diz: o esclarecimento admite a graduação, enquanto a inspiração não admite graduação alguma. O grau de esclarecimento varia de pessoa para pessoa, mas no caso da inspiração, no sentido bíblico, a pessoa ou recebeu ou não recebeu a inspiração. Olha que interessante. Teologicamente, olha que coisa, hein? Teologicamente, o apóstolo Paulo tinha um maior conhecimento teológico que o apóstolo Pedro? Precisa nem ser estudante de teologia para saber que, óbvio, que Paulo ele estudou para isso. Ele estudou para ser um rabino, um teólogo. Pedro é um pescador. Mas ambos escreveram sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, para orientar a igreja. Então, acerca da teologia, a gente entende que o esclarecimento de Paulo, até mesmo pela quantidade maior de epístolas que temos de Paulo na Bíblia, você percebe que o esclarecimento acerca de Deus, acerca da profundidade da teologia, Paulo se graduou, ele foi gradual, cresceu, avançou, muito mais do que Pedro. Não significa que Pedro não teve essa graduação, certo? Também esse crescimento gradual com os anos de entendimento das coisas de Deus, da Bíblia, da teologia. Você lê 1 e 2 Pedro, show de bola. Mas você vai ler, por exemplo, Romanos, meu Deus do céu, considerado um dos maiores tratados teológicos de todos os tempos. Certo? Pra você ter uma ideia, foi através da Epístola de Romanos que Agostinho, um dos maiores teólogos e filósofos de todos os tempos, lendo Romanos, se converte. É através de Romanos que o tão famoso reformador Martim Lutero, lendo, se converte. Então, é uma profundidade teológica incrível. Entendeu? Então, esses caras, em termos de esclarecimento, dá-nos a entender que Paulo teve o maior esclarecimento nas questões teológicas, no tratar de Deus para com o seu povo. Mas no que diz a questão de inspiração, ou foi inspirado ou não foi. Então, aqueles escritos de Pedro e de Paulo foram inspirados. Certo? Foram inspirados. Teve escritos deles, possivelmente, que não foram inspirados? Como eu falei, sim, certamente. Ok? Então a gente encerra por aqui, para não ficar muito longo esse vídeo. Mais uma aula, quinta aula, Teologia para Iniciantes. Estamos falando aí sobre inspiração das Escrituras, estamos falando sobre a Bíblia. Ok? Compartilhe, se inscreva no canal, deixa o seu like. Deus abençoe e até a próxima.